A história segue um jovem que, após a morte do pai, foi criado por sua mãe solteira. Aos 20 anos, ele inicia um relacionamento, mas sua namorada o trai e o acusa falsamente de infidelidade. Sua mãe e avós acreditam na mentira e rompem com ele. Em outro relato, um jovem que estava em um relacionamento de mais de 6 anos pega sua namorada traindo. Logo em seguida, ele decide se vingar. Minha mãe ficou do lado da minha ex-namorada infiel e eu nunca poderei perdoá-la. Fui criado por uma mãe solteira. Meu pai faleceu 2 anos depois que eu nasci. Eu me concentrei na minha carreira pela maior parte da minha vida e minha mãe me apoiou nisso. Mas quando eu tinha 20 anos, conheci minha ex-namorada e ficamos juntos. Fomos colegas primeiro, mas ela me disse que trabalharia em um setor diferente em breve, em seu novo local de trabalho. Ela conheceu um novo cara por quem se apaixonou enquanto estava em um relacionamento comigo. Eu só descobri porque ela admitiu ter feito intimidade com ele para mim depois que ela saiu para uma noite das garotas com as amigas. Eu imediatamente terminei com ela e a expulsei. Depois de algumas horas tentando processar o que aconteceu, minha mãe me ligou e gritou comigo que ela não tinha me criado assim. Eu fiquei confuso e perguntei o que ela queria dizer e ela disse que minha ex-namorada me acusou de traí-la e que ela encontrou provas disso no meu telefone. Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Tentei falar com minha mãe dizendo a ela que o oposto é verdade e que ela me traiu, mas ela não acreditou em mim. Parte do motivo é provavelmente porque ela e minha mãe realmente se amavam. Nunca tive problemas com isso. Até então, eu gostava de como elas se davam bem. Minha mãe me chamou de mentiroso e disse que me deserdaria de seu testamento, pois não teria um filho traidor. Ela disse que nunca mais quer me ver. Depois, meus avós me ligaram para me dizer o quão decepcionados estavam comigo e que eu merecia todas as coisas ruins que estão por vir. Sabe qual foi a pior coisa? Descobri que minha ex-namorada traidora continuou a se encontrar com minha mãe depois de tudo o que ela fez. Tudo isso foi tão doloroso para mim. A única pessoa que ficou do meu lado foi meu melhor amigo, que ficou furioso com ela. Conversei com ele e ele me abraçou e eu chorei em seus braços. Sei que muitas pessoas pensariam que isso é incomum para 2 caras, mas o apoio dele realmente me ajudou a superar isso. 1 ano depois, quando eu já tinha superado isso, minha campainha tocou e quando abri, vi minha mãe com os olhos marejados e comecei a sentir como minhas emoções estavam surgindo e bati a porta e comecei a chorar perguntando a ela o que diabos ela queria aqui. Ela disse que queria falar comigo e que sentia muito. Depois que ela implorou por 15 minutos seguidos, eu cedi e abri a porta. Ela disse que minha ex admitiu que ela me traiu quando estava bebendo. Ela se desculpou profusamente e disse que sabe que falhou como mãe por não acreditar no próprio filho. Eu disse a ela que aceito suas desculpas, mas não quero vê-la agora e que provavelmente nunca poderei perdoá-la. Embora ela tenha me implorado para perdoá-la, nos últimos meses, ela começou a me ligar diariamente só para ouvir minha voz. Como ela disse que sentia minha falta. Então se desculpou novamente e perguntou se eu poderia ir até lá. Sua voz sempre soou meio dolorosa e ela sempre diz o quanto me ama e que até ela consegue entender que eu a odeio. Ela não consegue viver com esse pensamento na cabeça. Eu nem a odeio, eu ainda a amo. Ela ainda é minha mãe, mas a confiança foi quebrada. Eu nunca poderei confiar nela novamente porque se eu entrar em um relacionamento novamente, quem disse que ela não acreditaria na palavra dela em vez da minha novamente? Eu aprecio os esforços dela, mas eu simplesmente não consigo perdoá-la ou mesmo vê-la agora. E espero que ela entenda que eu preciso de tempo. Atualização: depois de ler muitos comentários ontem, decidi me encontrar com minha mãe hoje para esclarecer tudo. Mandei uma mensagem para ela vir e ela não hesitou. Ela literalmente apareceu na minha porta em 15 minutos. Muitos de vocês apontaram bons pontos que eu deveria perguntar a ela. Embora ela tenha ligado várias vezes, raramente conversamos. Então, quando ela veio, sentei na sala de estar, lá. Perguntei sobre meus avós, seu testamento e se ela ainda mantém contato com minha ex. Ela explicou que tinha contado aos meus avós e esperava que eles me ligassem, mas parece que eles foram muito teimosos. Ela também disse que estou no testamento dela de novo. Então ela começou a falar mal da minha ex. Ela disse que quando descobriu ela acertou ela tão forte que minha ex perdeu os sentidos por um momento. Duvido muito da precisão desse detalhe da história, mas queria compartilhar de qualquer maneira porque para mim foi uma coisa engraçada de se pensar. Ela disse que mandou ela se lascar e a expulsou de casa. Ela então começou a se desculpar profusamente e me disse que sabia o quanto havia errado e que eu provavelmente nunca poderia confiar nela, mas que ela queria fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para consertar isso. Ela explicou que o homem antes do meu pai havia traído. Então a infidelidade era um assunto delicado para ela, e então ela disse que se arrependia de não ter acreditado em mim ou mesmo ouvido remotamente o meu lado da história. Fiquei sentado em silêncio enquanto ela explicava tudo isso. Então perguntei a ela como eu sabia que podia confiar nela agora. O que aconteceria se eu me metesse em uma situação semelhante e se ela simplesmente me jogasse fora novamente? Ela disse que tinha a palavra dela e eu respondi que a palavra dela basicamente não tinha importância, pois eu não confio nela em primeiro lugar. Ela não respondeu a essa resposta corretamente novamente e me implorou para perdoar. Eu disse a ela que não posso perdoá-la agora e
Talvez eu nunca seja capaz de perdoá-la, mas também vejo seus esforços e se ela me quer em sua vida novamente, então ela tem que me mostrar que posso contar com ela. Ela começou a chorar. Eu poderia dizer que ela tentou segurar as lágrimas o tempo todo, mas então ela começou a chorar e com uma voz chorosa ela perguntou se ela poderia pelo menos me dar um abraço. Eu aceitei isso e ela disse que iria consertar isso não importa o que custasse, e então ela foi embora. Agora, embora eu esteja meio tocado pela forma como ela demonstra o quanto se arrepende de ter feito o que fez, estou realmente preocupado com minha própria reação. Quando ela desabou e eu vi minha própria mãe lá no chão chorando, não senti nada. Eu não estava triste, não estava com raiva, não estava feliz e certamente não demonstrei nenhum tipo de empatia por ela, eu simplesmente não conseguia. Durante o ano em que não tive contato com ela, recusei-me a fazer terapia. Talvez não seja tarde demais para fazer isso agora. No final, quero agradecer a todos vocês pelos comentários gentis e pelo apoio. É normal não sentir nada depois das desculpas dela. Você foi traído por ela. Ela escolheu o lado de outra pessoa em vez do seu e nunca tentou ouvir o seu lado da história. Tenho certeza de que se sua ex não estivesse bebendo e não tivesse contado a verdade, ela ainda estaria do lado dela. Eu acho, e é apenas minha opinião, que a traição dela te chocou tanto e você estava tão acostumado a olhar sem ela que algo quebrou dentro de você e é por isso que você não sentiu nada. Eu acho que você provavelmente deveria tentar terapia porque você pode ter engarrafado muitas coisas e você precisa falar sobre isso, evacuar para talvez começar a se sentir melhor. Você não tem que perdoar sua mãe, mesmo que ela implore e chore com o que ela fez com você e como ela escolheu sua ex em vez de você, seu próprio filho. Eu não acho que você poderia confiar nela. Ela quebrou e ela tem que viver com as consequências de suas próprias escolhas. Não se sinta mal, Op. E espero que tudo corra bem para você no futuro. Lembre-se de uma coisa importante, ela nem sequer ouviu sua história, então ela não se importava com você. Você deveria dizer a ela porque ela claramente não entende, que ela está arrependida porque ela não ouviu você e ela escolheu sua história não porque ela te machucou. Ela não se importa com como você se sentiu por anos. É normal não sentir nada porque ela te cortou por mais de um ano. E você deveria perguntar a ela pelo que exatamente ela está arrependida. É porque ela não acreditou em você ou por causa da dor que ela causou a você. Porque as pessoas geralmente colocam seus egos nessas situações e ainda colocam aquela coisa chamada porque eu não acreditei em você em vez de porque eu te machuquei tanto por não acreditar em você, e essas duas frases são meio parecidas, mas seus significados são completamente diferentes. Minha namorada me traiu e eu me vinguei. Minha noiva me traiu há 7 meses. Começamos a namorar quando eu tinha 23 anos, ela tinha 22. Ela foi meu primeiro amor e pensei que seria o único. Moramos juntos por 3 anos e ficamos noivos por 1 ano. Mas ainda não tínhamos planejado um casamento. Mas íamos. Estávamos um pouco em baixa no nosso relacionamento. Mas eu pensava que todo relacionamento tem esses momentos e eu ainda amava de todo o coração. Olhando para trás, havia sinais de que ela teve um caso. Mas na época eu realmente não conseguia imaginar que ela faria algo assim. Um dia cheguei cedo do trabalho, perto da hora do almoço, o que normalmente nunca acontecia. Eu sabia que ela tinha um dia livre em casa e não a avisei para surpreendê-la e talvez pudéssemos almoçar juntos em algum lugar ou algo assim. Quando cheguei em casa, vi roupas jogadas e ouvi alguns barulhos vindos do quarto. Eu já sentia que algo estava errado. Subi as escadas para o nosso quarto. A porta estava ligeiramente aberta e vi minha namorada com outro cara. Os dois não me notaram, estavam de costas para mim. Fiquei ali totalmente em choque pelo que acho que foram 5 a 10 segundos, mas pareceu 1 hora. Não os confrontei e saí de casa. Entrei no carro e dirigi até um estacionamento. Lá, chorei muito por horas até me sentir totalmente entorpecido. Quando cheguei em casa à noite, minha namorada fingiu que nada aconteceu. O mais frio que pude. Disse que queria terminar. Ela começou a chorar e pediu uma explicação, mas eu não quis dar uma e disse que queria tirá-la de casa em 1 semana e que até lá eu dormiria em outro lugar. A casa estava no meu nome. Então isso ajudou. Eu fui embora e a bloqueei em tudo. Contei aos meus amigos e familiares mais próximos o que tinha acontecido, mas pedi que guardassem isso para si e não tivessem contato com minha agora ex-namorada. Eu poderia ficar na casa de um amigo naquela primeira semana e quando cheguei em casa, minha namorada felizmente tinha ido embora. Aquele primeiro mês depois foi o mês mais difícil da minha vida. Eu estava absolutamente de coração partido e amigos e familiares da minha ex-namorada tentaram entrar em contato comigo para uma explicação e eu recebi alguns comentários de ódio também. Houve momentos em que eu só queria que eles se lascarem e respondessem que ela traiu e que ela deveria receber todo o ódio. Mas eu simplesmente ignorei e bloqueei todos eles. O mais difícil foi quando os pais dela tentaram entrar em contato comigo porque ao longo dos anos eu tinha criado um forte vínculo com eles e realmente os via
via como meus segundos pais, mas eu também os ignorei. Eles não eram odiosos nem nada e só queriam conversar, mas eu recusei. Uma das melhores amigas da minha ex-namorada, vamos chamá-la de Amy, e eu nos tornamos muito próximas ao longo dos anos e a considerava uma boa amiga também. Ela quis entrar em contato comigo algumas vezes, mas eu recusei. Mas depois de um mês Amy entrou em contato comigo novamente e disse que só queria conversar e disse que ela realmente teve uma discussão com minha ex-namorada também, mas não queria me dizer o porquê pelo telefone. Eu a convidei e eventualmente contei a ela o que tinha acontecido e por que eu terminei com minha namorada. Eu também disse a Amy que eu sabia que ela devia saber sobre o caso da minha ex-namorada e que eu entendo que ela não queria trair sua amiga contando sobre isso para mim. Eu realmente não queria ser amigo dela também. Amy então começou a chorar e disse que queria me contar e que ela se sentiu muito em conflito sobre isso. Foi também a razão pela qual Amy e minha ex tiveram uma discussão. Pois Amy disse à minha ex que ela não sabia por que eu terminei com ela, mas que ela merecia. Nós conversamos um pouco mais e acabamos dormindo juntos. Amy finalmente contou à minha ex e elas não são mais amigas de verdade, o que meio que acabou com o grupo de amigos delas. Também escrevi uma carta aos pais da minha ex explicando tudo e dizendo que estava de coração partido pela situação e que sempre os amei, mas que queria que as coisas tivessem sido diferentes. Recebi uma carta de volta dizendo que eles entenderam, que sempre acharam que eu era o genro perfeito e que estão muito decepcionados com a filha e me desejam o melhor. Isso tudo foi há cerca de 5 a 7 meses e na semana passada eu ouvi que minha ex tinha ficado muito deprimida e está em terapia agora. A melhor coisa talvez seja que eu nem penso mais nela e eu realmente não sinto mais ódio, ressentimento ou tristeza por ela. Quando eu ouvi que ela estava deprimida eu realmente não me importei, talvez até senti um pouco de pena dela. De qualquer forma, 6 meses depois eu escapei e estou feliz, enquanto ela está deprimida por ter perdido um parceiro amoroso, amigos e pais decepcionados. Eu simplesmente não entendo traição, eu realmente não entendo. Intimidade só vale a pena para mim com alguém com quem eu realmente me importo, é apenas prazer físico, mas tem laços emocionais também. Como você pode fazer isso com alguém que você ama? Só de pensar já me sinto suja. Te dou os parabéns, Op. Eu teria feito minha presença ser notada. Talvez tivesse fechado a porta do quarto com força neles e depois saído de casa. Vidas baixas nojentas. Eu estaria explicando como descobri que eles estão em terapia e deprimidos agora. Quem me contou, porque me contaram, etc. Honestamente, sua falta de sentimento parece que talvez você não tenha se curado emocionalmente e ainda esteja guardando ressentimento. Não me entenda mal, o ressentimento é justificado, mas precisa ser trabalhado para que você possa seguir em frente e não deixar que esse perdedor dite as ações e relacionamentos do seu eu futuro. A sua mãe não parece estar arrependida. Se a sua ex não tivesse contado a verdade, ela nunca teria ido atrás de você. Se você ainda está disposto a dar outra chance para ela, tudo bem, mas pense melhor. O que você faria no lugar de um desses Op? Deixe aqui nos comentários.